Que a bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você. Meu irmão, minha irmã, nesta série sobre Efésios, estamos abordando a respeito da igreja. Você que nasceu de novo, esse estudo é para ti. Se você está vendo esse vídeo e ainda não entregou tua vida a Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. O texto de hoje é Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Eu costumo dizer sempre que quando estou dando o estudo, gosto muito de que você tenha a palavra de Deus em tuas mãos, a Bíblia Sagrada. Enquanto eu estou dando o estudo, convido você a abrir a sua Bíblia para a gente estar lendo juntos, ok? O tema de hoje, desse nosso estudo devocional, ele é antes e depois. Eu creio que você está bastante acostumado até pelas redes sociais de ouvir muitas propagandas a respeito do antes e depois. Há tantas propagandas, por exemplo, sobre cabelo, maquiagem, perder peso, etc, etc, etc. Podemos fazer uma grande lista. Quero compartilhar com você uma história. Conta-se a história de dois grandes amigos. Um era filho do rei e o outro era simplesmente um rapaz do campo. Eles tinham uma amizade tão profunda que eles fizeram um acordo. Eles prometeram que quem ficasse vivo, ele iria cuidar da descendência do outro, não importando as circunstâncias da vida. Eles fizeram esse acordo, viveram, mas o filho do rei morreu primeiro que o rapaz do campo. E por desígnios divinos, o que era o rapaz do campo sucedeu o rei, ou seja, o pai do seu amigo faleceu também, e então esse rapaz do campo tornou-se o rei daquela nação. Agora, quando ele estava lá no trono, ele se lembrou do seu amigo e ele se lembrou do acordo que ele tinha feito. E então ele perguntou para seus súditos: vocês conhecem algum descendente do meu amigo que esteja ainda vivo? E alguém disse: sim, há um, mas ele se encontra em uma situação muito difícil, porque ele, quando era pequeno, teve que fugir e ele caiu e lesionou as duas pernas, os dois pés. Ele está escondido e ele nunca pôde andar. E vive em um estado de humilhação por causa desta lesão e por outras razões também. O rei, ouvindo isso, disse: por favor, busque este rapaz. Eu tenho que cumprir a promessa que fiz ao meu amigo. Imagino quando chegaram com a notícia que estavam buscando este rapaz, como é que ele se sentiu. O que aconteceu foi que agora a vida daquele rapaz foi totalmente transformada. Ele tinha um antes e um depois. O antes era uma vida de fugitivo, uma vida de viver escondido, uma vida de viver humilhado. Agora, ele era convidado todos os dias da sua vida para estar sentado à mesa do rei. Sua vida, de verdade, mudou completamente. Realmente isso é o que eu chamo de um antes e de um depois. Há um ditado que nós conhecemos que se diz: quem te viu e quem te vê. Uma vez que eu compartilhei essa história com você, agora te chamo para um texto das Escrituras. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que é o assunto bíblico de hoje. E quero intitular também essa passagem o antes e o depois de conhecer a Jesus. Como você era antes de conhecer Jesus e como você é agora depois que o conheceu. Com a tua Bíblia aberta em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, vamos estar lendo? Eu tenho aqui a Bíblia diante dos meus olhos. Versículo 1. Ele nos deu vida, isso é o depois, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, isso é o antes. Versículo 1. Então, antes de conhecer Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia possibilidade alguma de reação. O morto não reage. Assim que, se nós fomos salvos, vamos ver mais embaixo, foi de verdade pela graça de Deus. Não há nenhum mérito em nós nisso. Puramente foi a graça de Jesus Cristo. Agora vamos ler o versículo 2 e 3, que fala a respeito também do antes. Antes, versículo 2. Nos quais andastes outrora, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Imagina, por favor, tente tomar tempo, você e a palavra, para estar meditando nesses 2 versículos, passo a passo, ponto a ponto que Paulo apresenta aqui aos Efésios. E realmente, eu me enquadro 100% quando a minha vida não estava nas mãos de Cristo, quando eu estava perdido neste mundo, assim era eu. Agora, o que aconteceu no versículo 4, 5 e 6? O depois. Depois que eu encontrei Jesus, depois que você encontrou Jesus, olha o que aconteceu. Verso 4. Mas Deus, que bom que tem esse mas Deus, sendo rico em misericórdia, glória a Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, isso era o antes, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Esse é o depois. Esse é pós encontrar Jesus. A mudança tão extraordinária que Ele fez em nossas vidas. Você se identifica com essa palavra? Você reconhece que em tua vida isso aconteceu? Que há um antes e um depois? Antes de você conhecer Jesus, você está descrito nesses versículos. E depois, você também agora está com uma nova vida, descrito aqui no depois de ter conhecido a Cristo. Aí vem uma pergunta: qual é o propósito disso? Apenas salvar-nos do inferno, da perdição eterna? Tem muito mais que isso. Veja o propósito dessa mudança do antes e depois. Versículo 7. Estamos estudando Efésios 2. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para que todo mundo veja a tua vida transformada e todo mundo possa ver em você a suprema riqueza da graça de Jesus. Eu estava perdido, morto em meus delitos e pecados. Quando minha vida foi transformada, minha família percebeu, meus amigos perceberam e eles puderam ver a suprema riqueza da graça de Deus. Não somente para a minha geração, mas o plano de Deus é para que as futuras gerações também sejam impactadas com esta suprema graça de Deus, pela bondade manifestada em mim, manifestada em você. Aquele que era alcoólatra foi transformado e liberto. Aquele que vivia cheio de demônios foi liberto. Aquele que vivia na promiscuidade foi resgatado, regenerado. A prostituta foi salva. O ladrão foi transformado. O mentiroso agora tem um pacto com a verdade. O pecador agora é um santo em Cristo. Um antes e um depois, para que todos vejam a bondade de Deus. Eu acredito que as pessoas que estão ao teu redor, elas podem ver essa riqueza da graça de Deus, esta bondade de Cristo em você. E qual é a explicação dessa mudança? Olha o versículo 8 e o versículo 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui está a explicação dessa mudança, desse antes e depois. Foi a graça. A graça quer dizer aquilo que eu não merecia, mas que eu recebi. A misericórdia quer dizer, e aqui nesse texto menciona-se a misericórdia, aquilo que eu merecia e não recebi. Esse Deus, o Deus de Paulo, o Deus da igreja de Éfeso, é o mesmo Deus teu e meu para todos aqueles que de fato experimentaram a transformação através do poder, da eficácia da obra de Cristo na cruz. Somos salvos pela graça, mediante a fé que vem pela palavra. Nós ouvimos a palavra e o Espírito Santo toma aquilo que ouvimos da palavra e gera em nós fé para a salvação. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie. É mérito puramente de Deus, dom de Deus, versículo 8. Aleluia.
E concluo dizendo, o depois, o que nos tornamos em Cristo. Olha o versículo 10, que maravilha. Pois somos feitura dele. Feitura dele. Temos a imagem dele. Foi resgatado em nós o caráter dele, a santidade dele, a vida dele, agora está em nós. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Não fazemos boas obras para alcançar salvação. Por sermos salvos em Jesus, por mérito puramente dele, praticamos boas obras. Vê a diferença? E aqui o versículo termina dizendo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu irmão e minha irmã, você que conhece a Jesus, este é o modelo de vida, de excelência, de reino que Deus tem para você e para mim. A pergunta na conclusão desta palavra é, estou vivendo este depois? Estou empolgado, animado, vibrando com as coisas do Senhor, dizendo, Deus, eu vejo o meu retrato aqui, eu vejo a transformação de Cristo aqui em mim. Glorifica o nome do Senhor. E se você ainda não conhece a Jesus, eu quero convidar você a sair desse antes e vir para o depois. Cristo é o divisor de água em nossas vidas, que Ele possa também, o Espírito Santo, tocar no teu coração. Meu irmão e minha irmã, seja fortalecido, fortalecida com esta palavra de Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.